Aleluia. Tá, agora fazer assim, então, a gente, em nome de Jesus aí, pastor tá, né? Estão orando pelo crescimento da igreja aí, com as coisas novas, amém? Dou cuidado para vocês, né? Amém? Irmãos, nós vamos estar abordando ainda, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio. Graça e paz, irmã. Oh, glória a Deus. Estamos atrasando os amados. Então, irmãos, nós estamos abordando, por quê? O que foi abordado na aula passada foi o seguinte: que muita gente lê a palavra, né? Lê a palavra, e muitos se converteram, estão chegando agora, né? Caminhando com o Senhor, mas o ler a palavra, às vezes tem gente que fala assim: eu li 10 vezes, estava conversando agora com a irmã no carro, 10 vezes a Bíblia durante o ano. Ótimo, bacana. Mas você estudou? Você consegue explicar a essência do que você leu? Porque senão você vai ler a Bíblia como se você estivesse lendo um livro. Glória a Deus. Né? E não é essa a proposta que nós apresentamos, ou nós viemos a aprender com o Senhor. E ler a Bíblia como um livro comum, para se cumprir uma religiosidade. Eu li a Bíblia. Eu dormi sem ler a Bíblia. Isso ficou aquele peso na consciência. Né? Mas não é assim. Nós queremos o quê? A proposta que nós queremos apresentar para vocês é que a importância de você entender a Bíblia, isso vai trazer um crescimento espiritual. A Bíblia ela é um manual de Deus para você aplicar em toda a regra da sua vida. Se você não entende isso, você ainda não lançou mão disso, você está perdendo. Então, quando você lê e estuda, você vai ver parte histórica, arqueológica, cumprimento de profecias nos dias de hoje. Muita gente fica assim: quando que vai ser a volta de Cristo? Teve gente, irmãos, que marcou data para Jesus voltar. E teve um monte de gente que vendeu seus bens, ficou contando naquela data. E Jesus voltou naquela data? Não. Mas se ele estivesse lendo a Bíblia e entendendo, ele veria que aquilo ali é um falso profeta. É uma seita. Por quê? Porque Jesus mesmo fala, ele foi interrogado, de quando seria o fim dos tempos. O que ele fala? Fala aí, irmão. Fala aí, igreja. O que Jesus falou? Nem o filho sabe, senão o pai. Nem o filho sabe, senão o pai a hora. Então, como que alguém vai marcar a hora para Jesus voltar? E aí as pessoas venderam seus bens, né? Ficaram histéricas. E tem gente que entrou em depressão, porque ele se desfez das suas coisas, achando que Jesus ia voltar naquela data que um determinado líder religioso marcou. Ali é um falso ensinamento, né? Por exemplo, em Gálatas fala que se vier até mesmo um anjo, alguma outra pessoa trazer um novo ensinamento, que não seja esse da Escritura, que já está aqui fechado, selado, é anátema. Anátema é o quê? Pecado, maldição. Está fora, não segue ele. Então hoje está sendo levantado o quê? Falsos profetas para o deleite, o desejo do coração do homem. Por exemplo, você vê hoje a Bíblia LGBT, você vê a igreja LGBT, que casa homossexuais, né? Isso está certo? De acordo com a palavra? Não está. Deus detesta eles? Não. Eles colocam Deus que Deus detesta o homossexual. Não! O homossexual Deus não detesta, detesta a prática. Mas ele não, porque para ele é entregue o perdão de Deus. Entende? Olha como é que eles distorcem. Quando você conversa com um cara que é homossexual, às vezes aborda a Bíblia, tem uns que eles são extremamente avessos à palavra. E quer detonar a palavra, e quer não sei o que, quer apontar um monte de coisa. Ele achando que Deus odeia ele, Deus tem ira contra ele. Não tem. Pai do seu irmão, eita glória aí, Deus vai trazendo, vai enchendo, eita glória. Então assim, o que Deus ele tem? Quando você conhece a palavra, você vai o quê? Apresentar o Cristo que você serve a essa pessoa que está o quê? Com a Bíblia distorcida, a palavra de Deus distorcida sobre Deus, sobre a referência do Deus que você serve. Então você vai ter o quê? Conhecendo a Escritura, você vai ter a argumentação para o quê? Convencer? Não. Para você apresentar a Deus. Porque quem convence o homem é quem? Então, irmão, quando você pregar a Bíblia, não queira convencer ninguém. Você, por si só, não vai convencer.
Você vai apresentar o Deus com convicção, com amor que você serve. E por que você serve a Ele? Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. E você vai continuar orando por Ele. Aí sim vai ter efeito. Porque se você quiser empurrar a palavra de goela abaixo, né, pastor Marlon? Não é assim que é. Não é por força nem por violência. Se fosse assim era fácil, né? Aí nós íamos usar de outra forma. Vamos prender todo mundo num canto, só sai quem aceitar Jesus. Não é assim. Não é assim, entendeu? Mas é você conhecendo a palavra e com a sua estratégia de conhecimento, você vai apresentar o Deus que você serve. Porque às vezes você apresenta errado. Já vi pastores apresentar, por exemplo, causar uma situação numa família, porque ele apresentava primeiro Deus, né? Certo? Aí igreja e depois família. A família era destruída, porque o cara ele usava uma forma, né, opressiva dentro de casa. Isso está certo? Hoje nós aprendemos o quê? Que é Deus, família, porque família é um ministério. Projeto de Deus. É um projeto de Deus. A família não é de Deus? A aliança do casamento e da relação ali multiplicar e encher a terra não é de Deus? Então a gente tem que aprender a colocar o quê? A sequência. Trabalhar na sequência certa. Amém? Amém. E você vê que muitos que colocam a igreja em segundo lugar, eles usam a palavra, mas distorcida. E se você não conhece, você come, né? Esse alimento desse jeito, né? Não é separadinho no prato, é tudo mexido, né? O que é para ser do lado, vem em cima e vai embora. Então, nós aprendemos que a Bíblia foi traduzida, né? E ali houve o que? Chamado de Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E o penta significa 5, teucos, rolos, né? Os 5 primeiros rolos. Originalmente no hebraico não existe, né? Dessa forma. Originalmente se chama-se Torá, conhecida como a lei do Senhor, ou a lei de Moisés. Torá significa guiar, orientar. Então até hoje em Israel eles seguem a Torá, o judeu ortodoxo. O judeu messiânico, que é como nós, que cremos no Messias, no Senhor Jesus, que ele já veio, morreu, pagou o preço, né? O crente usa muito o linguajar, paga um preço. Eu ouço, mas para mim eu não tomo aquilo como paga o preço, né? Quem pagou o preço? Jesus, o preço impagável. Preço impagável, ninguém pode pagar, ninguém vai pagar, ninguém pagou, só ele. Então ninguém paga preço para ninguém. Quem pagou o preço pela sua vida? São nós. Nós fazemos uma coisa: renúncia. Aí sim o crente faz. Você renuncia seu momento de lazer, seu momento você pode estar na televisão, você sobe um monte, você jejua, você renuncia um café da manhã, né? Você fica lá até meio-dia, 2 horas, um dia inteiro, aí é com você e Deus. E o jejum, irmãos, não é para Deus, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige, né, pastor? O jejum é para você. Deus aí não precisa do jejum. Ei, para ser mais santo. Não, você precisa, e eu preciso. Para se santificar e buscar. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. face de Deus, ninguém vê a presença de Deus, né? Ninguém recebe. Então, isso é renúncia. Que às vezes fala assim, eu vou pagar o preço para fulano ir para Cristo. Não, meu irmão. Quem pagou o preço para reconciliar o homem caído com Deus novamente e ter a ligação foi Jesus. Então você pode estar tomando uma glória, né, trazendo para você algo que não é seu, que a honra é de Cristo. Entende? Então por isso que eu estou explicando, porque nós temos alguns jargões, algumas linguagens, né, que o crente ele passa a trazer. O Espírito Santo está me incomodando, Deus está me incomodando. O Espírito Santo está me incomodando. Meu Deus do céu, eu ouço, mas eu fico assim, Jesus. Vamos botar assim, eu fico aqui. Ô Fabiana, Fabiana, ei Fabiana, daqui a pouco eu estou te incomodando. O Espírito Santo ele te incomoda? Ele te toca, irmão. Ele te toca, para você ter ideia, ele fala o quê?
suave. Se você não estiver atento, você ouve, pastor? Ouve? Não ouve. Você não ouve o Espírito Santo te falando. Então ele é o quê? Ele é uma brisa suave. Ele é educado. Jesus fala assim, eis que eu estou à porta aí. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu estou pro lado de fora batendo. Eu não vou invadir. O Espírito Santo ele não atua na sua alma. Oi? O Espírito Santo ele não atua na sua alma. Ele atua no seu espírito. Aí, ó. E quando ele atua no espírito, você precisa estar inclinado para um lado ou para o outro. Uma dicotomia humana, ou você é espiritual, ou você é Humano. carnal. Carnal, né? Pois é. Então, para você ouvir a voz do Espírito, há uma inclinação na nossa alma. Para você parar de ouvir. Simples assim. Ele fala no nosso espírito. Porque quem foi regenerado não foi a minha alma, nem foi a minha carne. O meu espírito foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, viu a regeneração que Deus faz? Agora eu falo para vocês, amados, você já pensou se uma pessoa refere a você? Vamos botar assim, que eu falei que não incomodar. Bota-se você, a pessoa referindo a você, em todo momento, falando assim, fulano de tal me incomoda. Bota o seu nome, eu incomodo uma pessoa para trazer uma palavra, para trazer uma direção. Olha, se você fala assim, ele me incomoda porque ele está aprontando, está bagunçando, aí até para nós, cara, né? Mas não é no sentido legal. Agora, vamos botar, se você está dando a palavra para alguém de Deus, a pessoa fica falando que você está incomodando, será que você recebe bem? Aliás, a palavra incomodar já fala, é uma coisa que não é boa, não é legal, está incomodando, está tirando a paciência, está tirando Ao contrário, um cômodo, né? Que é legal que ele recebe. Incomodar é que você não recebe. Um exemplo, né? Praticamente isso. Já é uma coisa, a palavra incômodo já é uma coisa que... Mas, irmãos, vai vir gente que vai falar. Eu não estou falando que nós vamos criticar quem fala. Eu estou ensinando. Porque a pessoa também nunca estudou, não sabe, né? Você está entendendo? Às vezes não tem. Mas às vezes até quem estudou vai voltar a falar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que minha parte, e outros professores que vêm, é de ensinar aquilo que Deus está colocando e mostrando uma realidade. Às vezes a pessoa vai trazer temas, né, pastor? A gente convida pessoas para vir aqui, né, pastor? Tem gente que vai, por exemplo, a gente não consagra mulher a pastora, certo? Aqui há um consenso, diaconisa, missionária, mas vai vir pastora pregar. Nós vamos criticar ela, que é pastora? Não. O ministério dela lá, tem uma palavra boa, bom. Ela é pastora? Vai ser apresentada como pastora. Ela é da igreja dela, da onde ela veio. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Vai ter gente que vai falar algumas coisas contrárias que você está aprendendo, sim, mas você aprendeu. Você vai falar? Se você aprendeu, geralmente você não vai falar. Pode escapulir alguma coisa. Porque, como eu falei, nós somos criados, às vezes, na igreja há anos, ouvindo essas coisas. Então isso já faz parte, que é normal. Mas quando você aprende, né? Igual, sempre eu ouço o pregador falando, Jacó é enganador. Nós vamos chegar lá depois. Jacó não é enganador. Ele é um suplantador. Moisés é um suplantador. E aí? O que é um suplantador? Aquele que pega uma missão e cumpre aquela missão. Entendeu? Então, só que depois nós vamos entrar nesse assunto. Aí que você vê, Jacó é enganador, então... Aí eu fico, às vezes, olhando e falo, opa. Você também com a pregação traz dois bolsos, um vazio, um furado e outro bom. Que mas aí assim, eu não fico zangado. Quando vem eu tomo aquele que eu já aprendi, eu olho assim, opa. Aí eu guardo aquilo e eu observo o resto da pregação. Não, beleza, aquilo passou. Tal, Paulo nos orienta, né? Absorver o que é bom. O que é bom, o que não isso é, sobretudo. Descarta, né? Então, a Torá significa, no hebraico, guiar e orientar. Por que orientar e guiar? Bom, era um povo que Deus já sabia ali, né? Da situação deles ali. Eles passaram por cativeiro, aquela coisa toda, teve, né, aquela saída. Então, eles tinham que ter o quê? Uma direção. E Deus veio, que é na nuvem, né? Guiando eles de dia e de noite, alimentando, né? Orientando. Que aí vieram as leis, para como eles iriam se comportar perante o próprio Deus,
para daí ter um relacionamento e começar o quê? Seguir as diretrizes que ele iria passar para eles adentrarem a uma terra que é mana, leite e mel, uma terra que hoje Israel está instalada, né? Mas não vamos chegar até lá. Moisés recebeu a Torá no período de entre 1460 a 1420, né, pastor? Né? Composta de leis e diretrizes, a Bíblia, coleção, significa Bíblia, coleção de pequenos livros, né? Rolos, né? Livros, né? Biblion, né? Isso significa livros, né? Esse aí eu aprendi lá embaixo. Com os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não tem nada a ver com a raiz etimológica do hebraico. Gente, eu vou passar para vocês aqui uma frase que vocês vão ficar apaixonados com o significado que eu falo. É muito, porque um tempo para cá, Deus ele me fez despertar e querer conhecer o hebraico. Eu não conheço sem falar. Eu sou doido para aprender, sou doido para ir a Israel, porque você tem uma percepção diferente da profundidade que Deus está falando na Bíblia. Muitas vezes a gente não consegue transmitir, porque foi traduzido para nós no português. Não foi traduzido. A tradução é uma coisa. Transliteração, traduzido do grego, né? Foi transliterado. Transliterado, isso aí, adentro, isso aí. Então, nós falamos, né? Quem fez essa tradução, a Septuaginta, né? Para o grego, koiné. Dali transliteraram para nós. E assim foi para o espanhol, para todas as outras. A transliteração, isso que eu falo. Não, tradução. É uma tradução adaptada. É adaptada. Você pega o texto original, você traduz, ele traduziu com a língua grega. Pronto, botou ali. Também foi pregado para eles em determinado momento, né, através de João e alguns. Tanto é que o Novo Testamento é escrito todo no grego. Todo no grego. Exatamente. A Torá que está falando é aquela guia e também orienta. Mas não pode nosso caso. A Bíblia guia e nos orienta. Exatamente. Está falando da Torá, que a Torá não é o. É os 5 primeiros livros que o judeu até hoje ele tem de base para ele, o judeu ortodoxo. Então, assim, eles leem muito e guardam muito desde pequeno. Tudo é ensinado a eles, então eles seguem ali. O ortodoxo, eles não lançam mão do Novo Testamento. Por isso, que quando o judeu, eu ouvi sobre um judeu, que ele foi numa biblioteca, ele leu, ele falou assim, gente, todo mundo falando de Yeshua, que é Jesus, e esse homem é judeu, e eu vou ler sobre ele. Dizer que ele teve que ir para uma biblioteca, meio que escondido, foi lá, pegou o Novo Testamento e leu. Ele se converteu no Novo Testamento, ele falou, tudo que os profetas falaram dele se cumpriu nesse homem. E ele se tornou um judeu messiânico lendo o Novo Testamento, que eles não lançam mão. Que é aquela parte de João que Jesus vem falando. Vocês não estudam a lei? Se vocês soubessem a lei, se vocês entendessem o que vocês leem, vocês saberiam. Moisés está falando de mim, escreveu de mim. E vocês não estão entendendo? Para o judeu, o Novo Testamento chama-se Brit Hadashah. Nova aliança, né? A nova aliança. Brit Hadashah. Exatamente. Então, a Septuaginta fez isso, né, em etapas para o grego koiné, e foi em Alexandria, né, no século III a.C., e século I, né, a.C., e em Alexandria. Essa tradução foi conhecida como a versão dos 70, então por isso é Septuaginta, né? Então, irmãos, Moisés, alguns não estavam aqui, eu vou só recapitular. Moisés, ele foi, né, ele teve três papéis importantes ali, né? Que ele foi profeta, legislador e líder. Profeta, aquele que faz as previsões, Deus revelava a ele, né? Então ele entregava ao povo. Leis, Deus chamou ele e entregou a ele, né? O primeiro ali, os 10 mandamentos, né? Fez a entrega a ele e ele passou para o povo, né? E líder, agora essa parte de líder eu quero abordar um pouquinho. Essa parte aqui, ela é muito interessante, né? Eu vou abordar aqui a parte de liderança. Irmãos, a parte de liderança, ela é uma parte que Deus ele trata com todos nós. Aí você fala assim, eu nem batizei, o outro já batizou, eu estou aqui sentado. Aí ele vai tratar comigo não, ele vai tratar com todos vocês.
tanto para quem for liderado, em determinado momento você é liderado. E um bom liderado, né, que se submete, vai ser um bom líder. Esse é o degrau. E você fala assim, mas eu não sei falar. Moisés deu essa desculpa para o Senhor. Eu não sei falar, eu sou gago, sou pesado de língua. Só que Deus sabia quem tinha chamado, você sabe por quê? Moisés, a Bíblia fala que ele era instruído em toda a ciência do Egito, ele era inteligente, ele era bom de guerra, ele era coisa. Então Deus sabia quem estava chamando, sabe por quê? Deus ele vai formando em você até você ser chamado. Você hoje às vezes não pode saber muito. Igual eu, irmão, eu lia a palavra muito quando eu me converti, aquela sede, mas eu não entendia nada, não tinha nem o mínimo que eu tenho hoje. E lia, e quando caí então na parte de genealogia, aquele monte de nome, rapaz, dá vontade de pular e lá pra frente, e Zebulon, e vai, eu falei, rapaz, o que é isso? Hoje eu já entendo a importância desses livros, né? Então assim, Deus ele vai preparando para você um dia, e hoje eu estou aqui dando aula, olha só, o Debatar estava fazendo um seminário que passou ali embaixo, tinha uma oportunidade, né, de dar uma palavra, gente, é assim que Deus vai fazendo. Você não pode falar para o Senhor, Senhor, eu não vou, eu não posso. Isso aí todo mundo dá essa desculpa. Aí tomou uns puxãozinhos de orelha. E aí quando ele começou a insistir muito, ele falou, rapaz, eu estou falando com você e pronto, acabou, você vai. E não deixa Deus apertar não, irmão, para você ir não, porque você vai. Às vezes você fala assim, eu vou para esse lado aqui. Deus fala, você vai para esse aqui. Rapaz, se você for para lá, vai sofrer. Ele vai apertar o parafuso em você. Que depois você vai vir chorando. Aí você vem, pastor, ora por mim. Eu não sei, você está trazendo um vento para você que você está temando. E Deus vai ouviu a trazer palavra hoje que Jonas, ele não trouxe problema só para ele. Ele acabou com a vida de todo mundo que estava no barco. Jogou tudo no mar e quase derrubou, vira o barco, né? E você vê, e ele dormindo. Ele, nem para jogar os trem fora, pastor, o homem não prestou. O homem estava lá dormindo, lá, roncando debaixo lá, no meio dos ratos. Mas esse é que é o problema. Às vezes a pessoa achar que o que acontece na vida dela só vai impactar ela. Eita, ó o mistério. Só vai impactar ela. Porém, toda decisão que nós tomamos ligada a um corpo, você bate um dedão lá no chão, bateu o dedo na quina, quem sabe? O corpo todo. Então, e a mão fica depois difícil, né, pá? Então nós estamos interligados um ao outro. E com certeza, se um membro, né, acaba negligenciando aquilo que foi confiado, naturalmente foi um pouco só. Tá vendo aí? Irmão, uma das coisas que Deus, pastor aqui vai, eu só não lembro o texto, mas eu vou trazer depois. Vou abordar um pouco isso, sobre murmuração. É um pecado de comparado? Feitiçaria. Não é porque o cara virasse um macumbeiro e tal. Por quê? Deus detesta. Deus odeia. E aí ele aperta o camarada que está reclamando. Ele vai apertar mesmo. Sabe para quê? Porque Deus ele gosta que você glorifique Ele, que você agradeça a Ele pelas bênçãos que você tem. Se for fiel no pouco, sobre o muito, o quê? Agora você reclama no pouco, vou te colocar no muito. Você não tem capacidade. É igual a coisa da liderança. Isso é a mesma coisa da liderança. Uma linha muito tênue. Eu estou atrapalhando. Não, tá ótimo. Pode. Uma linha muito tênue entre a reclamação e a murmuração. É muito próximo, né? Porque você não consegue entender quando você atravessa essa linha. Você já viu, você já está ali, tudo está ruim. Tudo está ruim. Como é que Deus está enxergando? É complicado. E você está reclamando, mas Deus está vendo isso como uma oração. E aí, meu irmão, aí o E as duas feio. são irmãs da vitimização. Porque às vezes você está num processo porque Deus quer tratar você. Você está reclamando do processo, murmurando, se vitimando. Quando na verdade você deveria se perguntar, para que eu estou passando isso? Né? O que Deus quer me ensinar? O que está O povo foi acontecendo para os aí? desertos, só morreu quem? Aqui, vamos lá. Quem reclamou e entrou na terra prometida, pastor? Ficou no deserto. Ficou lá, morreu lá, ficou lá, nem sepultura acho que teve.
ficou lá jogado lá no meio do sol quente lá, ó. Virou pó. Areinha tampou. Entendeu? De tarde não tinha mais nada. Quem reclamou? Porque é muito fácil você reclamar. Agora você não vê a mão de Deus. Por exemplo, tem uma pessoa que eu, outro tempo atrás, estava aqui em Guarapari, ele viajou e foi embora. A irmã, né, até lembro. Rapaz, o cara, às vezes, ele não entendia, eu tentando falar com ele, está torcendo a igreja. Falei, varão, olha só, eu de fora, acompanhando a vida, eu vejo a mão de Deus na sua vida. O que Deus está providenciando? Deus providenciou um monte de coisa para ele. Ele estava assim, cercando. Aí, eu falei, você está vendo as coisas que Deus está fazendo por você, cara? Como é que Deus está cuidando de você? Gente, nos mínimos detalhes. Aí eu falo a você, às vezes você quer que Deus cuide de você, se Ele te der um carro novo, uma casa com piscina. Não é assim não, meu irmão. Às vezes Ele vai te dar. Mas não é isso. Às vezes você... Vou falar com vocês, um dia eu estava atrasado, trabalhando em Vila Velha, mandaram trabalhando assim num lugar, nas casas de madeira, e o ônibus saía dali, ó, de Piranga, em frente à igreja Vida e Paz, o horário certinho. De meia hora, uma hora, não sei. Perdeu um, já era. E o meu lugar era longe, eu não podia perder aquele ônibus. Rapaz, eu acordei atrasado. Mas eu dei um carreirão de lá, ó, da minha loja. Chegou aqui, minhas pernas não aguentou mais. Chegou aqui na praça, só consegui até a Praça Vitória. Aí eu falei, se eu for mais, eu desmaio aqui. Aí eu falei, olha só, eu falei, Senhor, não aparece um para me dar carona, Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor, que agora eu não vou perder o ônibus, eu vou chegar lá, eu tinha que abrir o escritório. Eu falei, agora, Jesus. Rapaz, Deus, olha só, eu pedi para ver uma carona, não foi? Meu pensamento é de o quê? Um carro, uma moto rápida, sei lá, alguma coisa, um teletransporte, alguma coisa, um ET, alguma coisa. Eu falei, eu vou chegar lá no ponto. Pedi ao Senhor. Rapaz, me veio um jovem de bicicleta, monarca, vermelho igual esse banco. Falou assim, monta aqui que eu te carrego. Eu falei, não, meu filho, deixa que eu pedalo. Eu falei, se eu for tomar pressa, eu vou pedalar. Ele falou, não, olha só, mas não tem como ser de Deus, cara. Ele falou assim, não, eu te vi correndo de lá de baixo. Monta aqui que eu te levo. Rapaz, eu falei, um anjo do Senhor. Montei na bicicleta, falei, vai virar um cavalo de fogo. Sentei em cima, ele me levou, rapaz, minhas pernas geladas. Eu olhando, o menino pedalando. Eu falei assim, gente, rapaz, um jovem que não presta atenção quase. Desculpa, tá, jovem? Né? Um jovem hoje, eles estão no mundo da rua, rapaz, o cara me vê correndo. Sabe o que o jovem ia fazer? Falar lá, tá lascado, lá, vai perder o ônibus. Ele não, cara, o cara veio me ajudar. Meu Deus. Eu falei assim, rapaz, é algo de Deus. Eu nunca mais vi esse homem. Esse menino desapareceu. Às vezes era um anjo. Eu parei no ponto que eu falei, oi, obrigado. Sumiu, não vi quando foi bicicleta, não vi mais nada. Sumiu. Aí eu falo pra você, no mínimo detalhe, foi Deus? Ou foi o homem? Gente, por favor, me ajuda aí. Foi Deus, cara. Eu conversando com Deus, eu no sofrimento. Agora, só vai ser Deus se Ele me mandar um carro com ar-condicionado ou uma moto? Não, gente. Ajuda aí, né? Então, uma carroça. Rapaz, eu pulava em cima. Vanderlei viu um dia, eu cheguei em casa na carroça, não foi? Eu peguei carona, o cara passou, um amigo meu. E aí, Renato, tá voltando pra casa, monta aí. Meu. Tal, e vambora. E aí me deu pra me controlar. Eu falei, rapaz, difícil o bicho indo lá pro meio da rua, eu tentando. Rapaz, pra mim tudo é festa. Tudo é festa. Rapaz, presta atenção, se você acordar do lado, tiver um cocô, se um cavalo lá na cama, você fala assim, procura o alazão que é seu. Não reclama do cocô, não. Então, assim, vocês dizem, cara, quer reclamar. Vai reclamar, papai. Deus vai apertar. Você vai reclamar? Deus vai te apertar. Você não quer acreditar? Então, depois que você estiver passando aquele vento, você tem que pegar as bagagens do seu barquinho, tem que jogar fora do barco para afundar. Aí você vai lembrar, o evangelista Leandro falou aquele dia e eu não acreditei. Aí você vai provar como que Deus ele faz. Gente, vou pegar um gancho aqui do Leandro. O Leandro, ele sempre assim, pra ele tudo tá bom. Ele é bem tranquilo, ele é ansioso de ficar assim, mas não é aquela pessoa assim de ficar reclamando, não. Pra ele tudo tá bom. E eu, vim de uma família murmurenta, sei lá qual é a palavra. Murmuradora. Minha mãe, só Jesus na causa. Até hoje, eu que às vezes conversando com ela, às vezes eu policiar ela nisso, porque tudo
tudo, reclamei, eu vim dessa família e eu reclamava muito. Então, assim, a gente estava passando por dificuldade e tal, e eu sempre reclamando, né? O Leandro arrumava emprego, às vezes estava demorando para receber, então, assim, eu falando no ouvido dele, o que acontecia? Ele tomava decisões erradas. Olha isso, gente. Porque ele se sentia pressionado, ele era o chefe da casa, né, o sacerdote, ele tinha que prover, e ali ele chegava em casa para almoçar, às vezes, e eu falando no ouvido dele. Saía e eu falava. Saí de manhã. Então, assim, nós passamos momentos muito difíceis nas nossas vidas por causa da minha murmuração. Hoje, graças a Deus, eu aprendi muita pancada, né? Mas hoje e depois que eu soube dessa parte que a murmuração, o pecado tem que sair também, aí que eu fui policiar mais ainda. A Bíblia então, fala assim, que a mulher... Às vezes a mulher sábia, edifica sua casa, né? Então, assim, não reclama, não coloca seu esposo, né? Muitas vezes a pressão, não só com o esposo, o homem com a esposa, né? Os dois. Ali tem que ser junto, nós temos que ser gratos, Deus enviou, né? Agradecer, não enviou, creio que continua orando, porque isso mexe muito com a mente da pessoa, a murmuração, e às vezes até um amigo. E oprime, tá, gente, que tá em volta. Chega uma pessoa pra você, tipo assim, ela te coloca, ela murmura tanto perto de você que você sai dali pesado. Você sai murcho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Graças a Deus eu sou curado disso, mas é uma coisa séria. Esse detalhe aí, isso aí traz um grande prejuízo, né? As pessoas, tem muita gente sofrendo, né? Porque ele entra nesse caminho, vira um hábito de reclamar. Um hábito. É um vício. Vira um vício de reclamar, qualquer coisinha reclama disso, reclama daquilo, aquilo ali vai atraindo só mais. Não só reclama, mas começa a falar do outro e vai embora e vira uma série de. Um abismo puxa o outro. Porque a pessoa ela vira uma pessoa sofredora, isolada, né? Isolada, e ela quer, né? Às vezes ela até dá uma paradinha de vez em quando, quer receber de Deus, mas não consegue, porque ela pratica aquilo que está fora da palavra. E aí traz um grande prejuízo para ela, para quem está perto, né? Vai pegando todo mundo. Pastor Marcos? E isso, inclusive, traz problemas seríssimos para dentro do nosso lar, porque interfere diretamente no relacionamento do casal. Em todas as áreas. Eita! Porque o que vai acontecer? Naturalmente, se o homem é murmurador ou a mulher é murmuradora, ela vai expor o seu relacionamento, a sua vida conjugal com outras pessoas. Exatamente. E o marido, por sua vez, vai fazer o mesmo. Exatamente. Então é necessário que haja o quê? Né? A gente enxergue isso e trate este mal. Sim. Eu falo sempre com a minha esposa, né? Desde quando nós nos casamos, falei para ela, eu quero ter uma vida tranquila com você. Você quer me casar, graças a Deus, eu tenho 38 anos de casamento. Oh, glória. E vamos seguindo. Mas por quê? Porque dentro de casa a gente conversa as coisas. Eu falei para ela, o dia que você procurar um pastor, seja ele quem for, para tratar de assunto de dentro da minha casa, aí você complicou comigo. Porque eu acho que nós somos maduros o suficiente para tratarmos de assuntos relacionados à nossa vida conjugal. Os nossos problemas tem que administrar. Tem coisa que a gente pode levar para o pastor? Tem. O aconselhamento às vezes precisa, né? Não, mas aí coisa que envolve o casal, o pastor não tem nem autonomia dada pelo Senhor para agir dentro da área conjugal. Pelo menos a palavra de Deus diz isso. Então a gente precisa ter tato, precisa ter cuidado com isso. Exatamente. Porque o problema está diretamente ligado a uma atitude nossa. A bendita da murmuração, que vai desencadear numa miséria muito grande dentro da casa. E as duas penas, muitas vezes, a gente toma uma pancada e aprende. É a forma de Deus trabalhar, né? Irmã? Eu queria falar duas coisas. O murmurador, na verdade, ele é um grande ingrato. Deus está sempre fazendo as coisas para ele, mas a visão dele é ruim. E a gente está falando muito de casal e dentro de casa, mas isso acontece na igreja. Exato. Porque eu já fui de igreja que não tinha nem reboco.
Hoje nossa igreja tem reboco, graças a Deus. Eu já fui de templos pequenos, já visitei. Igreja que é de eternite, que era um calor lascado dentro. Mas então quando traz para o âmbito da igreja, a pessoa vem negativada para dentro da igreja, chega a ver tudo ruim, aí Deus não opera, aí atrapalha o espiritual do culto. Tudo isso porque ela tem uma vida de ingratidão e de murmuração, um olhar ruim para a obra do Senhor no geral, porque os irmãos estão evangelizando, mas não foi tão bom assim. Mas está fazendo, mas não é tão bom. Nada nunca é tão bom, porque a pessoa é uma grande ingrata em todas as partes da vida dela ali, não somente conjugal e de tudo. Então, irmãos, por exemplo, a Vandaléria tem um exemplo ali em que eu cheguei a fazer um curso de solda uma vez, sem necessidade. Eu morro de medo de eletricidade. Júnior viu soldando lá, pelo milagre divino, aquilo ali eu faço, Júnior. Mas, Júnior, eu tinha um medo de botar a mão no eletrodo. Você está instalando tomada agora, né? O pastor me fez eu instalar tomada, também, o pastor é ruim, tá, gente? Entendeu? Com energia ainda. Energizado. Não desliga, não. Aí, irmão, tipo assim, eu tenho medo. Não tem não, né, pastor? Pastor que o diga. Deu um choque nele aí. Nossa, um perigoso da choque. Só pastor bom. Com cabo grosso de alta tensão lá, ligado, pega e me entrega aqui, rapaz. Acabou meu dia. Aí só bom. Ele vem assim, não tá ligado não. Eu falei, não tá ligado sim, não gosta muito não, senão você vai tomar choque. Que raiva aquele dia. Então assim, irmão, eu fiz o curso de solda, eu larguei na metade e paguei o curso todo R$4 mil. Você sabe o que aconteceu? Menos R$3 mil, praticamente foi R$4 mil. Pra dentro da minha casa. Você sabe por quê? Aí foi um pastor conversar lá com a gente, aconselhamento. Aí ele falou assim, Mandalay, as mensagens que você manda para o seu marido é que ele precisa correr atrás de fazer esse monte de coisa, de fazer curso de não sei o que, para vocês terem uma outra renda. Então vocês estão em conflito e às vezes não precisavam usar só da gente fazer o quê? Administrar as contas e aguardar o tempo de cada coisa. E a gente estava querendo comprar, fazer, acontecer, tal, e nada estava dando certo. E meu salário é um salário mais baixo. Então o que acontecia? Não dava. Aí um irmão lá do meu serviço falou assim, não, eu quebrei já umas 2, 3 vezes, mas hoje eu estou bem, ele teve empresa, foi e me ensinou. O patrão também de lá também tinha quebrado também, e estava bem. Aí eles foram me ensinando o quê? A comprar à vista, aquele passo a passo que o pastor ensinou aqui, a ter paciência. Irmão, eu profetizei em um ano, eu ia dar um dinheiro à minha sogra que estava devendo, não paguei tudo, mas uma boa parte, eu ia comprar um carro e pagar as minhas continhas. Menina, os primeiros pagamentos eu vinha a pé, aquele monte de carnê, parecia que eu estava lá no Silvio Santos, cara, no baú, sabe, aquele monte de coisa, rapaz, o que troca? Aí fui pagando. Paguei a minha sogra, não foi ela? Uma parte do dinheiro. Fui lá, olhei o carro, falei, senhor, esse carro vai ser meu. Fui lá e comprei um carro. E passei aquele ano, puf! Não é o carro, mas não é que, pô, tivesse ele agora, meu filho, eu tava aqui, mas Deus realizou, Deus me mostrou que era possível. Porque se eu ficasse na murmuração, reclamando, Senhor, eu tô endividado aí, você... Eu acho que é melhor você acelerar isso. Tá, foi eu que te dei a dívida? Não. Você está ouvindo a minha palavra? Não, porque você está murmurando. Entendeu, irmãos? Então, para finalizar, porque ela entrou nesse gancho, eu precisava aproveitar isso. Então, vamos lá. Então, o líder, pastor Fábio, abre aí para mim em Gálatas 6, 1 e 2. Vamos ver aqui uma característica do líder que ele tem, que ele precisa exercer. Aí eu vou entrar mais um pouquinho nessa parte de liderança, irmãos, porque é uma parte que a gente lida muito. E a gente é liderado e a gente é preparado para o futuro para a gente liderar. Amém? Eu quero abrir um parênteses que nós todos somos líderes em alguma área. Em alguma área. As mães são líderes dos filhos, a esposa é líder da casa. Era isso que eu tinha lembrado, só que não fala. 6:1. 6:1, Gálatas 6:1 e 2. Irmãos, se alguém
Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Isso aqui é uma característica de quem? Do líder. Você está entendendo? Por quê? Quando você está na liderança, você não pode ser um carrasco. Você não pode ser um carrasco. As ovelhas não são suas, elas são do Senhor, e você vai prestar conta delas. E a sua liderança, se ela for bem exercida, se você for um exemplo, você vai fazer a multidão andar conforme aquilo que Deus quer. Por exemplo, Fabiano, eu estou aqui na bateria, eu erro. Se você me olha com cara feia ou você me ignora, você está sendo uma boa líder, porque o seu olhar está falando assim, você errou, você se esforça mais, ou você vai pegar esse camarada depois. No final, estou falando um instrumento, passa qualquer coisa. Estou falando da Fabiana aqui, uma líder. Você pega ele e fala, irmãos, uma moral, dá uma bênção, continua. Foi ali, mas você vai chegar um tempo que você não vai estar, né? Você está o quê? Motivando. Por quê? Às vezes na cabeça da pessoa, ela tem uma dificuldade com os olhares. O olhar às vezes fala muito mais do que palavra. O que ela pode fazer? Se fechar, falar assim, eu não quero mais não. Você está entendendo? O líder, ele é para perder aquele que está na mão dele? O cara já está sentado na bateria, tu vai perder ele, porque você não elogia, você não conversa, você não participa junto. Irmãos, o líder, ele tem que ter sempre um vice-líder, ele tem que preparar um sucessor, ele tem que preparar alguém para apoiar ele. Nós vamos ver aqui com Moisés. Moisés, ele olha que interessante, ele pega o Jetro, né? Ele chega para Moisés em um determinado momento. Vamos pegar aqui para vocês, ó. Líder. Moisés aprendeu com o Senhor a ser um líder, pois teve que guiar uma multidão. E como ele conseguiu? Olha só, irmãos, o povo de Israel não era fácil, o povo hebreu era tenso, tá? Murmuração, então, era mato, entendeu? Era papiro ali, era, não sei o que você pode falar, era trigo, né? No meio, era uma plantação, né? Pois ele teve que guiar. Como ele conseguiu? Deus deu a estratégia a ele. Qual? Conselho sábio. Primeiro conselho sábio. Abre para mim, pastor, em Êxodo 18, 13 ao 22, lê para mim, por favor. E eu vou ler sobre esse personagem, que foi muito importante na vida de Moisés. Agora, irmãos, olha a categoria de liderança. 18, 13? 18, 13. Rapidinho, pastor. Isso, irmã. 18, 13 ao 22. O que acontece, irmão? Tem pastores de várias igrejas, vamos botar assim, aqui vai chegar um tempo que o pastor Marlos, pastor Fábio, pastor Benilton, pela experiência deles, eles vão ser conselheiros dos novos. Vocês vão ser conselheiros dos novos. Vocês vão exercer liderança mais acima ainda de hoje. Líder sobre líder. Hã? Líder sobre líder. Líder sobre líder. Você sabia disso? Tem vários pastores, várias igrejas que eu conheço e já ouvi falar. Quem ouve vocês, irmãos? Deus, sim, Deus nos ouve também. Mas quem vocês têm para compartilhar? Às vezes são solitários, não são? Às vezes. Mas vai chegar um momento que vocês vão ter um sábio. Isso é feito muito nos Estados Unidos. Tem alguns sábios lá, os mais idosos.
são pessoas de palavras temperadas, de uma vida correta e não abrem com ninguém. Escolhem de vocês e dão uma palavra, oram junto e te fortalecem como um pai. Então, tem vários, por exemplo, a primeira igreja batista ali, eles têm conselheiros, pessoas mais idosas, porque no Ocidente a gente não dá valor à pessoa mais idosa. Ele não sabe mexer no celular, é ultrapassado. Não, lá no Oriente, eles são pessoas que eles são de respeito, eles buscam. No Brasil, Ocidente, é isso que eu estou falando, a parte de cá. O Brasil é desse jeito, eles não vão na velha, isso aqui não, entendeu? Mas é a pessoa de sabedoria. Tudo isso tem experiência. Tudo é experiência. Lê, pastor. Espiritual, material, tudo é experiência. Eu tenho experiência no meu ramo. Você tem no seu ramo, ele tem no ramo dele. Mas aí na obra do Senhor, os senhores vão ter. Porque vocês viveram, entendeu? É por isso que as grandes igrejas, elas têm o conselho. É uma parte separada. Você está falando da parte do líder, a pessoa está na bateria. Então, se há muita gente aqui, a Fabiana e a Lucélia, ela olha para o Breno ali, o Breno já conhece todo o lugar, né? Ele sabe a hora de bater. Exato. A gente conversa, eu tenho uma facilidade muito fácil de interagir através do orar. Tanto bravo, pelo cérebro, pelo bico. A gente ora. Mas aqui, a parte que eu vou dizer é o seguinte: se você é um líder opressor, você não conquista uma equipe. Não adianta, não, mas eu estou dando um paralelo. Se você é um líder opressor, vamos botar assim, eu tenho experiência com pastor, né? Eu já fui pastoreado, ele não conseguiu mudar. Ele entregou a igreja. Um tempo atrás a igreja esvaziou pelo embate. Eu tive um embate com ele, eu novo convertido, que eu não sei por que eu não saí da igreja. Entendeu? E eu zanguei com ele mesmo, porque eu não aceitei aquilo. Mas não tinha necessidade. E eu fazendo um serviço voluntário, né? Mas de outra hora até explico para vocês vão entender. Mas assim, ele não conseguiu vencer essa parte de marretada, de tem que ser assim. Ele não conseguiu ser maleável, porque o maleável, irmão, ele não quebra. O maleável ele enverga, ele volta, ele enverga, mas ele não quebra. O duro, ele quebra. E acabou, quebrou 2 pedaços, um para cada lado. Resiliente, entendeu? Resiliente. Leandro, entrando nisso aí que o pastor Benito falou, que eu acho que foi o que ele quis dizer, que o líder, em qualquer âmbito, né, em qualquer degrau, seja na igreja ou em casa, em qualquer lugar, ele tem que ter intimidade com o liderado, a ponto de um olhar mudar tudo. Todo mundo observa como que eu sou com meus filhos. Os meus filhos, se eu olhar para eles sabem que eles estão fazendo alguma coisa errada, ou que eles têm que pegar uma água, que eles têm que fazer alguma coisa. Mas isso não se deu do dia para a noite. E também não se deu na época que eu batia neles. Então, se deu muito de eu chegar e de eu conversar, ser muito aberta, clara, dizer o que eu estava passando, o que estava acontecendo, situar eles, trazer eles para a realidade. Então, eles são espertos assim e eu consigo exercer isso sobre eles porque nós somos íntimos, entendeu? E eles têm confiança de chegar em mim e contar tudo porque nós somos íntimos. Esse é o mesmo relacionamento que o líder deve ter com os liderados, entendeu? De confiança e de intimidade. E olha, a irmã, quando era egípcia, ela batia nos irmãos. Quando ela se converteu, ela passou por essa. Eu vou abrir um parênteses aqui, que todo mundo, que eu brinco muito, todo mundo acha que eu bato nos meus meninos. Eu não bato neles, mas teve uma época que eu batia. O Luiz Henrique era bem pequenininho, o Breno era pequenininho, o Breno apanhou pouco, devia ter apanhado mais. O Luiz Henrique era bem pequenininho. E aconteceu 2 vezes isso na minha vida. E por que eu parei de bater neles? Porque Deus falou assim pra mim, uma vez eu bati neles, que a minha mão começou a doer. E naquele momento foi 2 vezes que eu ouvi Deus falar muito fortemente comigo. Ele falou bem assim, e as 2 vezes ele falou a mesma coisa: se você continuar batendo nos meus filhos, eu vou tirar eles de você. E naquele momento foi Deus falou assim, ó, na hora eu desabei. Foi 2 vezes, depois nunca mais eu bati neles. Aí Deus começou a me ensinar de chegar e conversar e ser muito aberta com eles. E aí funcionou tudo. Tá vendo? Vai lá, pastor. Maravilha. 18:13. Diz assim, e aconteceu que, a outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Olha aí. Vendo, pois, o sogro de Moisés
tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Até onde? Até o 22, Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, e tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante do Deus que leva as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Aí o 24 eu vou ler com vocês. E Moisés deu ouvido ao seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Pastor Amado. Não abraçava tudo, né? Ele abraçava tudo. Ele era centralizador. Isso aí. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor e ele condenou esse conselho. Ah, legal. Ele disse que o conselho de Jetro não era para ser seguido por Moisés. Não. Tá certo. Certamente ele gosta de centralizar. Ah, ele é daquele que chuta a bola, corre para cabecear e pro gol para defender. Ah, isso aí. Então, vai morrer cedo. O conselho que ele deu não era um conselho bom. Mas eu fico imaginando como pode um conselho ser ruim, sendo que Deus tirou o espírito que estava sobre Moisés E colocou sobre os outros. Ai, Deus. Era Moisés que podia fazer, ou o conselho veio de Deus? Eu acho que uma leitura mais aprofundada da palavra traria para ele um conhecimento. Né? Aí que tá, irmãos. Conhecer a palavra é bom ou não é? Olha só, a Bíblia está falando que esse homem deu conselho. Agora vamos lá, vamos ver quem é esse homem. E o quem é o Jetro? E o Jetro, ele não disse para Moisés: eis que eu te digo, nem ó, o Senhor está falando comigo, não. Ele falou: ouve o meu conselho, a minha experiência, da minha vida. Mas quem era Jetro? Agora que você vai entender quem era Jetro. Sacerdote. Mas aí vocês vão ver Midian. quem era ele, qual era a descendência dele, quem ele servia. Vocês sabem? Fica quieto, pastor. Estraga a surpresa, não. Vamos lá. Jetro. Significado: abundância, o seu nome. Príncipe e sacerdote de Midian, sobre Moisés, e é também chamado Jeter e Reuel. Tá? E tinha esses nomes também. E tal, porque às vezes você lê, algumas traduções traz Reuel, mas é quem esse Reuel? É o mesmo Jetro, entendeu? Aí, e talvez ainda Obabe, crê-se que ele foi sacerdote do verdadeiro Deus, mesmo Deus de Israel, mesmo Deus de Moisés e o povo. Então, o conselho veio de um homem que temia o mesmo Deus. Então, verdadeiro Deus, e defendia a verdadeira religião. Descendente de Midian, era filho de Abraão, fala filho, descendente de Abraão e Quetura. Ele era descendente de Abraão e Quetura. Por isso que ele conhecia os mandamentos de Deus, porque a tribo, todo mundo, foi passado para todo mundo, os filhos, todo mundo aprendeu sobre o Deus que Abraão servia, pai Abraão. Entendeu? Deixa eu continuar, que é muito bom.
descendente de Midian, filho de Abraão e Quetura. Moisés convidou a oferecer sacrifício ao Senhor quando ele chegou ao acampamento dos israelitas, como também adorador do mesmo Deus. Então podia vir dele? Podia. Ele foi um cara correto, excelente, que veio dar um conselho a ele. Aí você vê, se Moisés levantasse a sua fronte, não, eu dou conta de tudo, ele ia morrer estafado. O cara se sentava de manhã, dava à noite, o cara não conseguia sair do lugar nem para ir no banheiro. Por quê? Chegava coisa da parte do Senhor, como que interpretava a lei, como é que eu obedeço isso, como é que eu faço aquilo, aí vem uma picuinha de alguém, o cara roubou ali meu maná, não pode maná, entendeu? Aí começava a pancadaria, tinha que resolver aquilo também. Rapaz, o nível que ele estava era alto. Então, o que ele tinha que fazer? Cuidar das coisas mais altas, porque ele estava tendo um face a face com o Senhor. Eu acho que Jetro ensinou Moisés a fazer administração. Administração do tempo, da organização das coisas. Então, ele tinha que confiar, que ele tinha que preparar. Já está falando, meu filho, você vai estar andando aqui, vai andar com mais quanto tempo ele não vai formar um líder para andar com você? Naquele momento, deu um start na cabeça dele. Opa, eu tenho que formar um líder. E, gente, pastores, eu não sou pastor, sou evangelista. Mas evangelista também tem que ter o cheiro de ovelha. Nós temos que estar no meio das ovelhas. É assim que se forma a liderança. Não adianta delegar e toma e solta e vai embora. E já foi, eu já deleguei. Não é. Vocês têm experiências que nós não temos e nós precisamos que vocês caminhem mais uma milha até estarmos prontos. E aí vocês vão soltando um pequeno rebanho e vai embora. Aí errou, o cajado é assim, não é? Chama ele em casa, meu filho, isso aqui está errado, vamos consertar aqui e vamos embora. E o líder ouve os seus liderados também. Se você for um líder que só manda, acabou. Moisés, ele estava ouvindo quem? O povo, para que ele pudesse exercer liderança. Muitas vezes cria-se entre o líder e o liderado uma barreira. E aí, vocês não entendem por que o liderado não fala, o liderado daqui a pouco está indo embora, está saindo. Mas o cara tinha aquilo, ia crescer, ia desenvolver. Mas por que não desenvolveu? E por que às vezes vai para a mão de outro e desenvolve, e na sua não desenvolveu? O erro foi dele? A responsabilidade está sobre você que é líder. Entendeu? Isso aqui é muito sério. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo dar cajadada em pastor, não. Porque eu também, de certa forma, eu tenho uma liderança. Eu faço parte do corpo de liderança. Isso aqui falou muito comigo. Amanhã ou depois eu posso ser consagrado pastor? Posso. Ou posso ir para um campo missionário pregar o evangelho como evangelista. Eu vou ter que ter cheiro de ovelha. Eu vou ter que lançar a mão de pessoas comigo para me ajudar a ganhar o campo. Por exemplo, eu vou para um lugar, eu ganho uma família para Cristo. Eu vou fazer o que com essa família? Eu vou ter que liderar, e aí Deus vai mostrar um talento nelas, e eu vou ter que usar para a obra. Se eu negligenciar isso, eu não multiplico, gente. Gente, a obra do Senhor é de multiplicação. É a mesma coisa que ele falou aí, gente, multiplique-se. Não é só fazendo filho não, gente. Entendeu? É fazendo filhos na fé. Não é só filhos descendentes seu não. É filhos na fé. Então a gente tem que ter o olho clínico para isso aqui. Muitas vezes é negligenciado. A liderança quer, eu faço, eu aconteço, não pode, e não sei o quê. Vamos ver isso aqui novo. Não quero. Não. Rapaz, hoje nós estamos vendo os últimos dias. Nem tudo você vai trazer para dentro da igreja. Mas o que foi falado? Coisas que não servem, você descarta. E coisas boas. Por exemplo, vou já te dar uma palavra. Eu estava vendo tem um treinamento de umas igrejas que eles vão abrir o culto, eles fazem uma fila lá fora. Olha só para você ver. Pô, mas a fila, por que não abre, bota todo mundo para dentro? Vai o pessoal do grupo deles para fora, eles ficam de lá olhando. Na fila todo mundo faz o quê? Quando a fila vai formando, todo mundo começa a conversar.
Olha a estratégia, rapaz, eu fiquei dilatado com isso, fala igual baiano. Rapaz, eles pegaram, ficaram olhando. Quem não conversa, eles já marcam, eles vão para a fila, um deles, ele não está conversando. Aí começa lá, rapaz, é bom, vou conversar o que tem, a lista está vindo, a pessoa começa a conversar. Eles vão puxando. Vai conversando, aí a pessoa já vai se descontraindo, vai ficando legal. Ela já entra mais familiarizada. Vem o louvor, vem a pregação. Ela se sentiu acolhida. A pessoa volta. Olha só, olha a mente dos camaradas, no mínimo detalhe que você passaria despercebido. Você está entendendo? Como é que o reino ele é rico em se fazer a obra? Pastor? É interessante, que não foi Deus quem falou com Moisés diretamente para que ele tomasse aquela iniciativa. Ele tinha um face a face com Deus. Poderia Deus falar, né? Deus poderia ter falado. Interessante, não tinha pensado nisso. Faz assim. Mas por que Deus, né, ele, dentro da sua palavra, ele deixou registrado que ele usou um sacerdote que tinha uma linhagem também, sim, mas para mostrar que nem tudo dentro do ministério é Deus que vai apontar diretamente. Ele poderia corrigir ele também, né? Se não ouvia, se não é dieta, né? Ele vai usar pessoas glória, dentro do glória, ministério para que esse ministério cresça. Agora, o líder precisa ter sabedoria e ter visão para isso. Porque do contrário, é aquilo que você falou, mão de obra vem, vai embora. Aí você está no monte, jejuando, Senhor, mas a igreja não está esvaziando, a igreja não enche, a igreja foi embora, tá... mas aí. Até algumas igrejas no ano passado, até existem alguns poucos, que existiam alguns líderes que chegava alguém que tinha capacidade também de ser líder e crescer, eles podavam, é só eles. Tinha uma mania de uma maneira que você está sobressaindo bem e vigiar para você não. Meu pensamento é esse. É esse que é o problema. Esse é o grande problema. Ele, eu sou. O nome disso é ciúme. O nome disso é ciúme. Ó, e Deus condena o ciúme, hein? Ninguém pode saber mais do que eu. Mas eu quero. Eu quero falar uma coisa que eu observo, porque a liderança no secular é igual a liderança na igreja. Liderança é liderança em qualquer lugar. Quando as crianças são pequenas e eles estão entrando na adolescência, tem um negócio que chama liberdade vigiada. Então você dá uma liberdade e vê o que ele vai fazer. Exato. É a mesma coisa quando a gente tem um cargo. A gente dá uma liberdade para uma pessoa e a gente vê como essa pessoa vai usar essa liberdade. Agora, o que acontece? Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos usando a confiança que o nosso líder nos deu de uma maneira errada. Então, nós não estamos ainda preparados para subir. Quem que vê se eu estou preparado para subir? O meu líder. Exatamente. Posso não gostar do pastor, não concordo com ele, mas ele é o meu líder. Pronto. Eu devo obediência a ele. Na hora que Deus fala com ele que eu tenho que subir, ele vai me subir. Se ele achar, segundo a experiência dele, que eu tenho boas coisas, tudo, mas não estou na hora de subir, porque se eu subir, talvez eu vou pisar em alguém. Se eu subir, talvez eu vou desviar, não vou conseguir lidar com o poder. Porque todos nós temos várias coisas dentro da gente, dons, que precisam ser lapidados, que precisam ser amadurecidos. Entendeu? Deus não poderia ter chamado Moisés direto do trono egípcio para libertar o povo? Ele estava ali com o poder na mão dele. Não, ele foi lá para o deserto, 40 anos, aprender liderança com Jetro, para daí ele ser chamado. Então nós temos muitos dons dentro da gente que não é hora de ser usado. Por quê? Se Deus subir a gente, ou se um líder muito emocionado, fica emocionado, a irmã chegou e está fazendo tudo, nossa, vamos colocar essa irmã para alguma coisa. Vai perder a irmã e vai perder a pessoa que estava fazendo outra coisa. Tem líder que tem direção de Deus, tem líder que não tem direção de Deus. Isso. Fala assim, fica emocionado. Aí vê a pessoa fazendo uma coisa, nossa, vamos levantar. É a mesma coisa com a criança. A gente, vai lá no mercado? Foi lá no mercado, deu tudo certo, tá podendo sair.
Agora você vai lá no outro mercado que é mais longe. Ah, deu tudo certo? Tá podendo sair. É confiança. Assim é também na obra de Deus. Porque liderança é liderança em qualquer lugar. Então, o pastor, que hoje ele é meu líder direto, e a Fabiana, eles têm sabedoria de Deus, tempo de ministério, mais do que eu. Então, eu posso querer saber muito, eu sei muito sobre o secular. Mas quando eu chego aqui, eu tenho que abaixar e entrar debaixo da liderança deles. Eu posso achar que é a minha hora de estourar e subir e virar um trem. Eu posso achar, mas eles têm que achar primeiro. E se eu não quiser a liderança deles, é muito fácil. Eu acho outro lugar onde eu concordo com a liderança. Mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui subordinado, desde secular até hoje, subordinado. Eu ouço a quem está acima de mim, independente de idade, tempo de liderança, eu sempre obedeci. Sempre fui assim. Por isso que às vezes, no meu calado, eu ouço mais e falo menos. Pode ser que a gente não concorde, mas a pessoa tá, Quando né? eu Mas falo, a gente às vezes é certo. obedece. Aí, por exemplo, outra característica do líder também. Por exemplo, você sabe que aqui dá uma emoção na gente, né? Aquela vontade de você fazer 30 coisas. Você queria ser um polvo, cheio de braço, para fazer um monte de coisa. Mas você não é. Então, até já conversei com o pastor, né? Eu falei, pastor, eu penso assim, uma pessoa, ela exerce um trabalho. Bom, né? Um trabalho bom. Os Ela outros tem capacidade de fazer 3, 4. Falei, eu já vi, experiência. Vai largar de uma hora para outra e não vai fazer nenhum. Vai ficar no banco. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Agora, eu já vi. Faz um. Irmão, calma, irmão. Vai nesse aqui. Não, pastor, mas... Irmão, esse aqui, vai. Vai, pai. Você vai fazer essa obra aqui, aí você chapa a massa aqui. Não vai fazer nada. No dia vai estar pronto quantas coisas? Não, mas no dia vai estar pronto quantas coisas? Nenhuma. Você não terminou nem a parede. Então, assim, você vai, às vezes, colocar em outro ministério. Às vezes a irmã está dando aula para criança, ela leva jeito, mas ela também leva jeito para louvar, ou ela leva jeito para ministrar. Eu vou botar essa irmã em 3 coisas. Cada um, Leandro, tem uma especialização e tem um dom. Tem um dom. Então, quando você enxerga um dom de uma pessoa e você só ela desenvolve. Não tem. Você remaneja. Está fora do lugar. Remanejamento. E às vezes uma boa pessoa num lugar errado, você mata ela. Eu, por exemplo, eu dou aula para o jovem tranquilo. Agora, se eu pego criança pequena, eu dou aula, mas eu não tenho muito jeito, porque eu sou meio militar. Você começar a conversar demais, vamos parar de conversar, vamos prestar atenção aqui e tal, porque eu gosto que dê atenção. O jovem eu já posso prender meu jeito de falar, agora a criança eu não tenho muita linguagem, aquela paciência que você está falando e está lá. Aquilo já vai me dando um estresse, já vai mandar para um lugar errado, entendeu? Não é que eu estou com raiva deles, mas não é a minha praia. Agora, se precisar, eu vou para lá naquele dia, vou dar aula, vou relevar. Agora, porque eu tenho que avançar nos meus estudos, minha aplicação no estudo. Se eu não consigo, eu fico frustrado, entendeu? É um exemplo meu. Então, você até jovem, para cima e adulto, é comigo. Agora, pegou na criança, aí eu já fico falando, meu Deus, igual rapidinho, a missionária falou em casa. Vocês vão conhecer ela. Ela lida com criança. Eu quero trazer ela para o projeto. Depois eu estava apresentando. Que trabalho lindo. Ela vai lá na boca de fundo, pega as criancinhas, ela dá alimento, ela dá palavra, ela tira eles de lá, ela dá roupa. Precisa de ver, os pais ficam apaixonados. Ela leva jeito, ela foi para o Nordeste, ela vai contar um testemunho. Então, eu quero apoiar. Eu posso ir lá. Irmã, você está numa casa que precisa o quê? Pintar, carregar alguma coisa, trazer um alimento, não sei, eu vou correr atrás. Agora essa aula, deixa com ela. Porque é a praia dela. As crianças veem ela e junta, parece aquelas abelhas no meio do mel, que gruda assim, ó. Ela é sangue de você para isso aí. Se ela for aqui, essas crianças tudo vão atrás dela. Ela já tem isso com ela. E ela dá aula para criança, no secular. Então, assim, é a praia dela, irmão. Não mexe, não. Eu não tenho, entendeu? Então, eu estava conversando com a irmã e a gente estava falando sobre isso. Cada um, né, no seu chamado. Essa irmã adora fazer visita, ela se envolve, ela gosta de fazer visita e já não é o meu dom. Aí eu falei assim, vamos inverter, vamos colocar assim. Eu vou fazer as visitas e vou colocar você lá na frente para ministrar e estar cantando louvor, adorando,
assim, o meu dom é ficar no bar adorar, não é o dom dela. Então, cada um, né? Não adianta eu colocar ela na frente e eu fazer o trabalho dela que não vai sair com Quando o trabalho começa, irmão, né, pastor? Aí ali embaixo, ó, né? O trabalho começou, mas fazia o quê, pastor? Mas limpava, varria, fazia tudo, cantava, sabe? Cantava e o dia que viajou, ficou a irmã, não sei que passou mal no verbo, para não cantar, toca instrumento, não canta, ela não toca. Aí tinha que ministrar, buscar, né, pastor? Não buscava levar, tinha que chutar a bola, sair para correr, cabeça aqui, fazer tudo. Mas foi chegando gente, pastor, ó, um já é diácono, um já abre igreja, um já cuida, já leva, já foi, entendeu? Começamos, né, pastor? O negócio foi já distribuindo, porque senão a gente não aguenta. Não aguenta, é como trabalho circular, você tem cada um só, tem um engenheiro, tem que ter um ajudante, um pedreiro sem ajudante não faz nada, ele nem pega o serviço praticamente, ele reclama igual, entendeu? Né, pastor? Bota um pedreiro sem ajudante para você ver aqui, rapaz, você sai até da obra, quer um aluguel, o cara quer a massa do lado, ele quer a lajota, ele quer que o cara lave as ferramentas, ele quer tudo, ele só quer fazer a parte dele, entendeu como é que é? Então, Leandro, é uma coisa que o pastor sempre fala aqui. Eu tenho chamado para ser pregador. Não vou limpar a igreja. Não. Antes de você ser o pregador, você vai passar por limpar a igreja, vai mexer com alguma coisa. Porque todos nós não precisamos ter talento para fazer algumas coisas na igreja. O Breno tem que ter talento para tocar. Eu não consigo tocar. Ok? Mas limpar a igreja eu consigo, porque é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E esse talento é na prática, tá? Todo dia varrendo você vai ficar isso, perto. é um talento que é natural. Então tem coisas dentro da obra do Senhor que qualquer pessoa pode fazer sem ter propensão natural, sem ser o chamado dela e sem ser um dom. Essas coisas vão te ensinar algumas coisas para quando você estiver exercendo o seu dom, você ser melhor. Mas hoje em dia que nós vemos hoje na igreja geral, a pessoa fala, não, o meu chamado é para o louvor, não posso limpar a igreja. O meu chamado, eu não posso ficar na porta recebendo os irmãos. Não, porque enquanto eu não for levantada não sei o que, eu não posso fazer tal coisa. Entendeu? Então, hoje em dia, nas igrejas em geral, nós temos essa problemática. Eu não faço missão porque o pastor não me ungiu missionária. Eu não evangelizo porque eu não sou evangelista. Não é assim. E anunciar para todo mundo, não sou evangelista não, tá? E orar. Nós temos vários degraus que todos nós podemos subir dentro da obra do Senhor e ajudar e fazer o ministério crescer, que não precisamos de um cargo chamado ou dom. Deu um processo, né, lá atrás, quando eu levantei a mão para Cristo, Deus me usou o pregador para falar que a gente seria um pregador da palavra, ia fazer a obra. Né? No início eu achei que o degrau é rápido, né? Mas o Senhor, Ele nos passa pelo treinamento, né? A gente vai passando, você vai ver Moisés aí, ele se tornou um grande líder, mas olha o tanto de anos que ele passou no processo, né? Eu lembro que eu ficava na mesa e na porta, mesa de som, que é um dos lugares bons para a gente estar aprendendo a ser líder, né? Porque você está ali na porta e na mesa de som, você está observando a liderança, quais as atitudes, e ver o processo, 5 anos na mesa, depois mais uns 2 anos mais pertinho do pastor, e a gente vai aprendendo, né? E o tempo, Deus, naquilo que Ele falou que vai fazer nas nossas vidas, né, a gente tem que entender que o tempo é de Deus, o querer de Deus, e nós vamos o quê? Nos dedicando naquilo que nós estamos fazendo. Você dedica numa coisa menor, Deus vai te colocar numa coisa maior. Você está na maior, dedica, Ele vai te colocar num degrau mais alto. Se você vai estudar aí, você vai ver, né? Teve o aprendizado lá, né? Quando Deus chamou, né? Poderia ter pegado ele, né? E feito a obra rápido, mas demorou mais muitos anos no processo. Exato. Né? E quando ele veio com o povo ainda, mais um monte de anos no processo, toda a preparação. Porque exato. Cada degrau tem um aprendizado. E um tempo, né? Um tempo de Deus, entendeu? Irmãos, agora eu vou passar para vocês vão amar isso aqui. Quem quiser anotar, pode anotar. Gênesis contém 50 capítulos, né? Ele, transliterado para o português, está o quê? Início, né? Início das coisas. Em hebraico, Bereshit. É como Deus começa a se apresentar ao homem, princípio. Então, o significado em hebraico é princípio.
Olha a diferença no hebraico. Shemot, que significa nome de Deus, vai agora nos dar uma identidade, um propósito. Então, os nomes. Diferente, né? Saída e nomes, porque no hebraico não significa nomes. Eu vou formar uma frase depois para vocês vão ver. Olha como é que Deus é falando através da palavra. Então, quando ele lê lá, ele vê Deus já falando com ele. Olha, dei para vocês a sua descendência um nome, né? Bereshit, o princípio de tudo é aqui, ó. Aqui é o princípio. Nós falamos das teorias do Big Bang, de quando começou o homem a evoluir do macaco. Eu falei que eu não evoluí do macaco, eu tenho pelo, mas eu não evoluí do macaco, tá? Então, assim, eu creio na palavra, porque Deus criou o homem, né? Deus criou o homem, tá, filho? Ei, vou fazer prova lá, vocês falar aqui do Big Bang, você fala, tá? Falar da evolução, você fala, não, vim do macaco, tá para você tirar 10. Se você falar que não, a Bíblia fala, você tirou 0. Entendeu? Mas você sabe de onde você veio, que Deus criou, né? Nós somos criacionistas, então Deus criou tudo que conhecemos. Vamos prosseguir. Levítico significa leis, rituais, tem 27 capítulos, né? Levítico significa leis, rituais, concernente ao exercício. Agora, ele em hebraico é Vaikra, significa e Deus chamou. Abre para mim em Levítico 1:1, para você ver aí. Trata-se de um chamado ministerial ou um local de testemunho, local de encontro pessoal especial. Vaikra significa clamor e chamado. É interessante a gente explicar também um detalhe dentro do texto que Deus ele queria fazer da nação Sacerdote. um reino sacerdotal, um reino. Um reino. Todos seriam sacerdotes. Não seria só uma tribo, né? Não uma tribo só chamada. Então, por isso que ele está falando desse chamado, ó. Nesse momento, Deus, quando se apresenta ali, naquela situação do monte fumegando, que o povo de Israel fica com medo, vai Moisés, tipo assim, Moisés, vai morrer, vai você, vai lá e fala com Deus. Eles ficaram com medo, relâmpago tremendo, saindo fumaça, trombeta. Deus queria ter um momento com eles, fala assim, vocês agora vão ser sacerdote, meu sacerdote perante toda a terra, não vai ser só uma tribo, mas eles tiveram medo. Aqui significa chamado, vai lá. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trarei a vós oferta de gado, de rebanho e de gado de... É só um que Deus chamou, né? Deus chamou Moisés. Então o significado desse livro, e Deus os chamou, os chamados. É esse o significado no hebraico desse livro. Não é livro das leis e rituais. Porém, dentro desse livro, ele contém rituais, dia da expiação, purificação, o sacerdócio. E Deus fala com ele, olha, a mulher, quando estiver no seu período de menstruação, você não terá relacionamento com ela. Porque o judeu ele não ia respeitar a mulher não, ele ia querer, mas isso ia trazer doença, como estava no deserto. Alimentos, não pode comer carne de porco, hoje o pessoal não comeu como, uma delícia. Quem não quiser comer, manda para minha casa. Aí, naquela época, o porco só tem o nome de porco, gente, mas ele é limpo, não é, Júnior? Ele não vai tomar banho? Vai de porco, vai você ligar a mangueira e já fica. Você não olha, ele limpa as coisas. Agora, como que vai andar no deserto? Se não tem água, você fazer a limpeza desse animal vai trazer doença. Armazenamento dessa carne vai trazer doença. Né? E até mesmo para ele andar lá ia ser difícil, né? Não ia ter comida, como é que ia ser, né? Então Deus ele deu tudo, a alimentação, ele deu uma forma do povo caminhar naquele deserto. Então o livro de Levítico. E como você iria ter a presença de Deus? Então ele vai falar, olha, você vai ter que se purificar. Você vai ter que se consagrar, porque Levítico aqui,
está em estreita relação com Êxodo e Número, mas diferente dos livros, apresenta apenas uma pequena narrativa histórica, né? Aqui, repetidas vezes a palavra santidade aparece com junção, com várias disposições da lei cerimonial e moral. As referências de Levítico no Novo Testamento são particularmente interessantes na frase característica desse livro: santos porque eu sou santo, o Senhor. Então ele vai ensinando o povo a santificar, para que o povo possa oferecer sacrifícios, né? Ali o sacerdote vai oferecer para o povo, mas o povo tem que aguardar. O povo não pode de qualquer maneira lá fora o sacerdote oferecendo, pode? Porque aqui está todo mundo, jejum é jejum. Tomar banho e se purificar, é tomar banho e se purificar. Se guardar disso, é para todo mundo. Senão o sacerdote pegava a sua carga e você está lá na folia. Não, tem que também fazer por onde. Vai, pastor. É interessante a gente lembrar, existem alguns detalhes. Deus estabeleceu leis e princípios. Então, o senhor falou aqui na sua aula sobre princípio. Lei é uma coisa, princípio é outra. Aí você pode quebrar. Não tem problema não. Mas quando você quebra um princípio, você se quebra. Porque Deus não aceita que os princípios sejam quebrados. Tem uma pessoa que quebrou um princípio e alguém pagou com a vida. Davi, Deus falou assim: o filho dele. A arca seria carregada por sacerdotes. Sacerdotes tinham a mesma medida, o mesmo peso, a mesma altura, a mesma envergadura. E quantos passos? Então, o que acontece? Preste atenção, ele quebrou o princípio tentando trazer a arca qualquer maneira sobre bois. Um carro de bois. Carro de boi. A arca era o quê? Para quem não sabe, pastor? Era a presença de Deus naquela época. Aí olha só, aí você fala assim, mas como que Deus que é puro pode se relacionar com o povo que era impuro? O povo estava lá da idolatria, né? Saindo do Egito. Através da quê? Purificação. Então Deus ensinou em Levítico o povo a se purificar, para que ele pudesse falar ao povo, e o povo obedecer e ser uma aliança com ele naquele momento. Então, né, nós falamos aqui, Levítico tem 27 capítulos, né? Números, ou Bimidbar. Números significa contagem para nós, não é? Sim. Na nossa transliteração, contagem, saber muito censo, número, famílias, mas lá para eles não. Lá para eles significa no deserto. Foi um momento que estava no deserto, Deus falou: faz a contagem. Os homens de guerra, né? De tantos anos para cima, então Deus começa a falar com eles. Como tem 36 capítulos, né? Então isso significa Bamidbar, isso, no deserto. Deuteronômio ou Devarim, que fala o quê? Deuteronômio, repetição das leis ou segunda lei, isso na nossa transliteração. Agora, como é que é o Devarim? Devarim significa as palavras ditas que saem da boca. Tem 34 capítulos. Então, vou formar a frase para vocês, que Deus sempre fala ao povo de Israel quando eles pegam o rolo deles, né, a Bíblia, lá no original, para ler. Olha o que Deus fala, olha só. No princípio, Gênesis, Bereshit, esses são os nomes, Shemot, né? Que Deus chamou, Vaikra. No deserto, ao deserto, Bamidbar. Para revelar sua palavra, Devarim. Olha só, olha, agora falando, né? No princípio, esses são os nomes que Deus chamou ao deserto para revelar a sua palavra. Significado dos livros de Gênesis a Deuteronômio. Tem diferença para vocês? Profundo, não é? Muito profundo. Quando você vai vendo à luz do hebraico o significado. Gente, quando eu estou estudando lá e eu fico olhando de Gênesis a Deuteronômio, tá? No princípio, esses são os nomes que Deus
chamou ao deserto para revelar a sua palavra. Depois eu passo o senhor dividido. Quando eu começo a ver uns estudos de hebraico, gente, e eu falo assim, caramba, Deus falou umas coisas, falou assim, irmã, tipo assim, escreve aqui e tal, vão fazer isso aqui. Rapaz, quando você vai vendo aquilo esmiuçando, parece assim, que eu estou conversando com o pastor Benilton aqui, pastor Benilton, tudo bem, vou fazer isso, tal. Eu estou falando uma palavra com ele, mas quando você vai para a palavra e você esmiuça, a palavra que Deus falou, ela tem uma riqueza de detalhe, ela é usada no Novo Testamento, ela é usada numa profecia, ela é usada e vai se encaixando, porque Deus falou e não falou aleatório. A conversa de Deus não foi aleatória. Toda palavra na Bíblia tem um significado. Por isso que Jesus fala que nem um tio pode ser tirado. É por isso que ele fala assim, não pode ser tirado porque vai ser mudado. Não, é porque na ordem sequencial que Deus colocou, não pode ser mudado. Porque ele sabia o que estava falando. E por que essa Bíblia é aplicada hoje, ainda viva, e não morre, não vai morrer? Só quando for apagar, Jesus voltar e tal. Por quê? Porque, rapaz, ela foi feita para cumprimento. Então, ela é viva. Quando você lê hoje, você lê daqui a 30 anos, você prega um texto, o outro prega o mesmo texto, ela renova um, ela visita outro, ela dá direção a outro. Por quê? Por causa dessa palavra que ela não é morta, mas ela é viva. Vários significados. Aleluia. É interessante a gente olhar a Bíblia por essa percepção. A gente não olhar só de um lado, né? Irmãos, eu vou encerrar aqui e vou falar uma curiosidade que hoje dá. Hoje vai dar uma curiosidade aqui, graças a Deus. Olha, lembra que nós falamos aquele dia, e falamos hoje também, que alguns textos, né, praticamente quase todos em grego, e se você for ver horário, né, de uma narração de um evangelista ali, Mateus, ou Lucas, ou João, tem uma mudança, uma discrepância nos horários. Aí você olha aqui, a maneira de medir o tempo. Entre os hebreus havia o dia natural e o dia civil. O dia natural era desde nascer ao pôr do sol, e foi dividido depois da volta do cativeiro, em 12 horas. Mais ou menos longas segundo as estações. Em termos práticos, dividia-se da seguinte maneira: das 6 da manhã às 6 da tarde. Isso é um dia para o judeu, tá? No entanto, que eles guardam a sexta-feira até o pôr do sol, começa e vai até o sábado, no outro dia o pôr do sol, né? Mas aí vocês vão entender agora por que eu abordei também isso aqui, porque fala-se na Bíblia. Olha aqui, em termos práticos, dividia-se 6 da manhã às 6 da tarde. Da primeira até a 12ª hora, até as 12 horas, sendo a terceira, a sexta e a nona consagradas ao culto público. Terceira hora, que horas? 9 horas da manhã. Sexta hora, que a Bíblia fala? Meio-dia. A nona, 15 horas. 15 horas, hein? Tarde da benção, hein? É hora nona. Já em tempos remotíssimos, e até o cativeiro da Babilônia, o dia constava das seguintes partes: ao romper do dia, amanhã, o calor do dia, tudo linguagem da Bíblia, já reparou? O meio-dia, o frescor do dia e a tarde. A noite foi dividida em tempos muito remotos em 3 vigílias. A primeira ia até de 12 às 24, Lamentações 12, 19. A média até às 3 da madrugada, Juízes 7, 19. A vigília da manhã até às 6, Êxodo 14, 24. Segundo outras fontes, as vigílias dividiam-se da seguinte maneira: a primeira das 18 às 22, a média das 22 às 2 da manhã e a vigília da manhã de 2 às 6 da manhã. O calendário gregoriano do Papa Gregório III, em 1582, na Europa, dividiu, que nós conhecemos em 12, temos 12 meses, podendo ter entre 28 a 31 dias. Um ano pode chegar a 365 a 366 dias, chamado de bissexto também. Mas no calendário judaico ele é diferente, tá? Ele ocorre diferente. Tem dia, vamos ter agora em algum lugar agora. O calendário judaico já é diferente, gente. Ele é lunar,
ele é seguido do lunar, ou lunisolar. Eles estão os judeus hoje, eles não estão em 2023 anos igual nós, eles estão em 5.782 anos, entendeu? É corrido, eles não começaram de Jesus, nós começamos de Jesus para cá, né? Segundo os romanos aí, né? E o ano deles pode ter entre 353 dias, o nosso 365, a 385 dias, o nosso máximo é 366, cai no bissexto, tá? Então há uma diferença. Achava-se dividida, como entre os romanos, em 4 vigílias de 3 horas cada. Marcos 13:35 fala. A terceira chamava-se o Cantar do Galo, Mateus 26:34. A terceira chamava-se o Cantar do Galo. A divisão, segundo outras fontes, era a seguinte: 18 às 21, 21 às 24, que é até meia-noite, 24 de meia-noite até as 3 e das 3 até as 6. Observação: o espaço de tempo desde a hora sexta, meio-dia, até o princípio da noite chamava-se muitas vezes a tarde. Essa parte do dia ainda se subdividia em duas, primeira e a segunda tarde. O dia civil começa às 18 horas da tarde e acabava às 18 horas no dia seguinte. Ainda é assim lá, tá? Para eles, conta-se esse horário. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, vendo a crucificação de Jesus, uma hora eu vou trazer, isso vai dar um pano para manga. Mas é estudo, irmão. Eu não inventei da minha cabeça, tá? É teologia. Então eu vou trazer para vocês compreenderem. Um narra uns horários, o outro narra outros horários. Aí você fala, poxa, mas está tendo discordância? Não. Um estava pregando conforme os romanos, um pregando conforme os judeus para os judeus. Então eles falavam a língua daquele povo que estava pregando. Entende? Mesmo se fosse pregar para nós. Mas o nosso calendário não é o judaico. Então eles teriam que se adaptar para nós entendermos os meses. Do Cantar do Galo, esse dia o Luciano abriu o culto e falou, e eu não sabia que não era o galo mesmo, então não achava que o galo... Quem achava que era o galo? Cocó. Fala aí, levanta a mão aí. Eu achava, tia. O próprio Senhor Jesus falou antes que o galo cante. Ele estava falando do tempo. Do tempo. O galo cantou. Mas aí você ouve o pregador falando assim, aí o galo, só falta fazer o... Aí ele fala bem assim, o galo cantou, olha, você viu o galo cantando, eu lembro de Jesus, o galo cantou e aconteceu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O grande problema, Leandro, é a gente pegar e levar sempre ao pé da letra. Ipsilíder. Oi? Oi? A hermenêutica é isso aí, tem que ter, gente, olha só, a hermenêutica, quando você estuda, você é um pregador, profetizo para quem ainda não é, e para quem é, vai ser cada vez mais. Tem a regra de hermenêutica. Então, um texto... A hermenêutica tem a exegese. Isso mesmo é exegese. Exegese você estuda os costumes. A base. Exegese. Hermenêutica, você faz o texto. De texto. Conhecimento básico é exegese. Mas a Bíblia própria é a regra da hermenêutica. Por que não era o galo mesmo? Literal? Era o que mesmo? Porque lá em Israel não poderia ter esse tipo de ave. Não, por dentro, não era? Né, pastor? Era troca de turno entre eles. Quando não deixava. É igual aqui, eu falei das vigílias, então tem uns horários. Eles são por exemplo, irmãos, por que eu falei de vigílias? Os irmãos oram de madrugada, 3 horas da manhã, não era? Você viu ali? Quando você vai estudar. Oi? Não, depende do horário quando eu acordo. Então, quando você vai estudar Principado e Potestades, você vai entender a horário. Enquanto você está 3 horas da manhã, meia-noite, o cara está batendo uma madeira lá, está fazendo um negócio dele lá. Entendeu? Está pulando o cemitériozinho para pegar uma areiinha, alguma coisa, e está fazendo uma macumbinha. Então você entende uma batalha, às vezes você não consegue levantar. Pastor, teve uma experiência, pastor? Sufocamento. Teve gente que já passou sufocamento. Entendeu? Aquela sensação de sufocamento, você ouve um barulho dentro de casa, o cabelo arrupia, o negócio Então assim, 3 horas da manhã, às vezes você não consegue, você sente dor,
Entendeu? É batalha. São momentos de batalha. Eu levantei, onde foi? Sábado. Eu levantei de sexta para sábado, 3 horas da manhã para orar. Quando eu cheguei no quarto, de um solteiro para orar, eu parecia que eu ia desmaiar no chão. Tá vendo? Eu tive que ir urgente para a cama, então eu não estava aguentando. Me deu uma coisa assim. Batalha. Batalha. Eu andei na cama, eu comecei a orar. Mesmo É. na cama, eu já comecei a orar, a repreender, porque eu passei por aquilo, foi uma coisa que foi de repente. Eu levantei bem. Quando eu cheguei no quarto. Mas aí o que acontece? A irmã já conhece mais a palavra, entendeu que é uma retaliação espiritual. Tem gente que começa, tá novo, né? Mas você começa e não entende. Quando você passa a entender o seu inimigo, tem um ditado assim: mantenha o seu inimigo perto. Não morre, quando você vê o que ele está fazendo, você tomar as atitudes. O que acontece com o inimigo? Você passa a entender essa estratégia do trabalho dele. Então você já se prepara melhor. Opa, eu orar 3 horas, orar aquilo. Então vou orar, mas também vou repreender isso que está acontecendo, isso. Às vezes você vai orar por outras coisas, mas não repreendeu esse mundo espiritual que está te afetando, entendeu? Irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. Obrigado pela atenção de vocês. Louvado seja Deus. Pediu o pastor Marlos para vir à frente aqui para fazer uma oração. Amém. Pedir. Deixa eu ver, não. Não tá com o carregador. Senhor, em nome de Jesus, Glória a Deus. nós te agradecemos por mais esta manhã. Nós temos visto, Senhor, o teu agir, o teu mover. Eu louvo ao Senhor pela vida do teu servo. Obrigado, Deus. Entender o teu chamado. Deus tem se colocado na fenda da rocha. Eu oro para que o Senhor venha enchê-lo, preenchê-lo com o teu Espírito Santo. Deus, é cada dia acrescentar a graça, o conhecimento e o mover do teu Espírito Santo sobre a vida dele. Mas, Senhor, com certeza, quem ganha é o teu reino, é a tua igreja. Eu louvo o Senhor por isso e peço que em todo o tempo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a tua palavra, Senhor, ela venha gerar as verdades tão necessárias na nossa vida. Aleluia. E que isso resulte na minha e na vida dos meus irmãos, um crescimento espiritual. Aleluia. Porque, Senhor, é tão urgente o conhecimento, é tão urgente a intimidade com o Senhor, porque o mundo espiritual é organizado, Senhor, mas os cristãos muitas vezes, ó Deus, não são. E o Senhor tem nos chamado para isto, para uma organização, para um conhecimento, para um íntimo com o Senhor. Sim, meu Deus. Para que a tua palavra, Senhor, gere vida, transformação, porque nós somos espelho para o mundo que nos cerca e que precisa ver em nós o teu agir. A tua palavra opera para que haja salvação de vida. Eu oro, Senhor, te agradeço por esta oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Entendimento, irmão? Faz uma oração. Eu vou viajar agora. Também pedir a igreja para estar orando. Vou ter que levar minha mãe lá em Rio Sul, ver meu avô, ele não está bem. Já está com 96, 97. A gente até brinca, né? Que vamos lá da extra, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então nós vamos fazer uma visita aí. Ora aí. Senhor, eu oro pela viagem que os teus filhos irão fazer. Te peço que o Senhor venha dar livramento e proteção. Eita glória! Que eles possam ir e retornar na bênção e na graça do Senhor. Estende assim as tuas mãos, opera um grande milagre, ó Deus, de proteção, de livramento, mas sobretudo, Senhor, que eles possam chegar ali e ver a bênção do Senhor se cumprir. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus vai nos pedir essa bênção. Porque eles gostaram muito dela, eu vou repetir. Dá para ver?
Senhor te abençoe. Não, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, te guarde. Estava dando todo de qualquer forma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Essa é o quê? É porque a letra hebraica. é muito pequenininha. Essa